Paz do Senhor, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, criando filhos saudáveis. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 2, versículos 40 e 42 a 52. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de Nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Tópico 1. Uma família normal. Número 1. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Número 2. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7.
A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Marcos capítulo 6, versículo 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João capítulo 7, versículos 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um apóstolo, tornou-se líder principal da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Tópico 2. O modo de criação de Jesus. Número 1. Jesus, o Filho Especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Número 2. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, Lucas capítulo 2, versículos 4 e 7, e Miqueias capítulo 5, versículos 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve que deixar a sua terra provisoriamente, tendo que ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus capítulo 2, versículos 20 e 21. Número 3. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas capítulo 2, versículo 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, Bar Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, capítulo 34, versículo 23 e Deuteronômio capítulo 16 e versículo 16. Toda a celebração durava 7 dias, e depois todos voltavam para suas cidades.
os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Número 4. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Tópico 3. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Número 1. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai. Seus Lucas capítulo 2, versículo 52. Número 2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se reflete ao conhecimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 3. Número 3. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João capítulo 1, versículos 1 e 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava no abrir a boca para falar do reino de Deus. Número 4. Lições importantes.
Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas capítulo 2, versículo 51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação de nossos filhos. Conclusão: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso a seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Portanto, nesta lição, nós vimos que José e Maria eram descendentes da família real de Davi, Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. Vimos que os nomes dos irmãos de Jesus eram Tiago, José, Judas e Simão. Vimos que, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Vimos que todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. E também vimos que os elementos que formam o tríplice desenvolvimento de Jesus são sabedoria, estatura e graça.